Professor Fernando Scaff, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa Direito e Carreiras. Nós temos a ideia, a concepção nesse programa de levar para outras pessoas que estão distantes no país a possibilidade que nós temos, uma possibilidade que é um verdadeiro privilégio de conviver com pessoas extraordinárias como o senhor, pessoas que têm muito a dizer. E hoje não vai ser diferente. O senhor é conhecido como, além de uma pessoa extremamente competente no seu ofício, também um professor extremamente carismático e sabe lidar com as pessoas, com uma didática muito grande, as aulas muito espontâneas. Então, além de tudo, o senhor é o titular hoje de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Além disso, é também sócio de um grande escritório do país, um renomado escritório do país. Tudo isso, hoje, para quem olha, parece como algo dado e sempre esteve lá. Mas nós queremos saber justamente o caminho, como as coisas foram acontecendo. Nós queríamos saber os bastidores, os acidentes, e como que o senhor acabou chegando onde está hoje, o estado da arte atual na sua vida. Então, eu gostaria de começar perguntando o que o levou a fazer direito, como é que foi isso, como é que foi essa época da faculdade. Leonardo, que pergunta interessante. Bom, antes de responder, quero primeiro agradecer a oportunidade, pessoal. Muito interessante, achei a ideia, o programa, até as pessoas que vocês já entrevistaram, tudo ficou muito bom. Parabenizo aí Leonardo, Verônica, Thales, o Alexandre, todo o grupo, entendeu? É muito bom poder estar com vocês e discutir, trocar ideias. Isso aqui nem é discussão de direito, é a ideia do carreiras mesmo. Vamos lá. Então, Leonardo, primeiro, questão de fazer direito. Ninguém na minha família fez direito. Não tenho pai advogado, juiz, promotor, nada. Ninguém. Meu pai era médico sanitarista, tá certo? A minha mãe era atividades caseiras, tá certo? 2 irmãos, uma que fazia, então, economia, depois de mim se formou em direito, outro que fez administração e engenharia, e eu fui fazer direito, não sei nem como explicar. Vou te dizer que achei interessante a ideia, e no primeiro ano da faculdade, e fiz faculdade na Universidade Federal do Pará, eu sou nascido no Rio de Janeiro, tá certo? Porque o meu pai era, como disse, médico sanitarista, e no ano de 60, 61, ele era secretário-geral do Ministério da Saúde. Nunca foi político, técnico nesse sentido. Mas o Ministério da Saúde, nos anos 60 e 61, era no Rio de Janeiro, e eu nasci em 61 no Rio de Janeiro. Tá certo? Mas em 62 já estava de volta a Belém, na confusão política que foi aquele período 60, 61 e etc. Desmontaram um gabinete, fomos de volta para Belém. Então, nascido no Rio, mas criado desde pequeno em Belém do Pará, meus irmãos são paraenses, etc. Vamos lá. Então, fiz vestibular para a Universidade Federal do Pará, passei tranquilo, aquela coisa toda, e achei o começo do curso muito chato, entendeu? Você tem aquelas partes iniciais onde dificilmente os professores, e tive bons professores, né? Os professores te levam a conectar o que é filosofia, filosofia do direito, sociologia do direito, a questão introdutória, as metodologias, com o direito em si. Então era um negócio à parte. Eu acabei o segundo semestre, eu disse, eu não quero mais isso. Não quero. Eu vou fazer outro vestibular. E fiz. Fiz um vestibular para Ciências Sociais. Fui aprovado também. Aí, quando fui fazer a minha matrícula em Ciências Sociais, a turma da parte de atendimento da universidade disse, você não pode fazer 2 cursos numa universidade pública. Só tem que fazer um ou outro. Então, só pode acreditar para o primeiro semestre e começar no segundo. Tá bom, então vou dar uma chance para o direito. Vou fazer o
terceiro semestre de Direito e o que eu fiz no primeiro ano eu acredito para Ciências Sociais. E foi feito. Me encantei no Direito. Terceiro semestre para frente eu comecei a dar um pouco mais de dogmática. Direito penal, direito internacional público, tá certo? Algumas coisas, teoria geral do processo, aí você começa a ver, não, isto aqui é alguma coisa interessante. E fui aprendendo. Direito, claro, nunca cursei uma disciplina de ciências sociais. Passei no vestibular, acreditei e abandonei. Nunca entrei na sala de aula. E me encantei com direito. Fui fazendo, me formei pela Universidade Federal do Pará. E quando concluí o curso, fiquei pensando, eu quero continuar a estudar. E lá, naquela época, havia um mestrado que começava apenas, os primeiros passos do mestrado. Alguma coisa muito interessante que tinha sido construído a partir de diversos professores, alguns deles que fizeram USP, tá certo? Como o professor Ari Brandão de Oliveira, que tinha sido orientado do professor Comparato em Direito Comercial, entendeu? A professora Zilá Fadu, também da USP, orientada na área de filosofia. Então, montaram um programa, mas ainda era muito cru, era um começo do mestrado. E eu saí da faculdade e fui advogar. Montei um escritório, etc., aquela coisa toda, e começo de advocacia, num escritório próprio, que é que você faz tudo. Barba, cabelo, bigode, aparar unha, você faz tudo, tá certo? Eu ganhei uns honorários, não posso me queixar, família classe média, mas ganhei uns honorários na advocacia que eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, isso me mantém um ano em São Paulo. Aí vim para São Paulo para fazer pós-graduação. Quando era a seleção era no mês de, sei lá, janeiro, fevereiro, não me recordo as datas exatas. Mas vim, fiz a prova de idiomas, e entre a prova de idiomas e a entrevista tinha um período. E eu havia me inscrito com o professor Fábio Nusdeu, também orientador, o mais novo orientado do professor, doutor feito pelo professor Fábio Nusdeu, é o Alexandre Evaristo, aqui com a gente. E o professor Nusdeu, eu fui para o direito econômico. Por que fui para o direito econômico? Porque eu achei que era alguma coisa muito mais dinâmica dentro disto e que me daria uma visão mais completa, não só dogmática da matéria, que é aquele negócio. Eu vi a dogmática, me encantei, mas saí da dogmática num dado momento para dizer isto só não nos leva a lugar nenhum. Se você ficar e não entender o sistema, você não vai. E o grande sistema é o sistema de direito econômico. Bom, cheguei lá, me inscrevi com o professor Nusdeu, fiz a prova de idiomas. Eu estava esperando, estava em São Paulo esperando sair o resultado para entrevistar com o professor Nusdeu, que eu não conhecia. Não fui aluno do Deu, não fui aluno da São Francisco, não conheci ninguém, como comecei dizendo, não tem pai, mãe, avô, ninguém da área do direito. Na família, o primeiro fui eu. Bom, nesse meio tempo, meu pai passou mal em Belém e eu tinha que pegar um avião para vê-lo. E eu não sei se eu teria condição de voltar, condições financeiras, psicológicas, etc, etc. Nesse meio tempo não era voo tipo hoje não, pré-Covid, que você pega um voo qualquer, era uma programação para você voltar a fazer essa viagem. Resumo, no meio tempo tinha uma secretária no departamento, que era a dona Frida. Secretária de departamento é sempre uma pessoa que manda muito, né? Então a dona Frida era quem mandava no departamento de Direito Econômico e Financeiro e Tributário da USP. E ela disse, procura o professor Nusdeu. Procurei o Nusdeu, me recebeu com uma cordialidade, gentileza. E aí me entrevistou. E no meio da entrevista, no final da entrevista, perguntou de uma montanha de coisas, se eu tivesse sido aprovado, e no idioma já podia começar. E aí entrei na USP. Acho que isso encerra uma primeira exposição de trajetória, não é? Que é a trajetória do sujeito que nenhuma história no direito, nenhum parentesco,
não se encantou com o direito no primeiro momento, veio se encantar com o direito num segundo momento, gostou tanto, saiu da dogmática e foi para dentro do direito econômico e fazer pós-graduação na USP com dinheiro contado. Ainda tem isto, com dinheiro contado para passar um ano. Sabe aquele que você faz a conta direitinho? Era isto. Então, Desculpa, professor. Não, excelente, excelentes considerações. Eu queria aproveitar nessa fase, já que você entrou já na pós-graduação, nesse momento da sua carreira, contar um pouquinho como que era o curso de mestrado, doutorado naquela época e as diferenças em relação a hoje. Também falasse um pouquinho dos mestres marcantes. Eu sempre escuto o professor Scaff falando, professor Rui Barbosa Nogueira, professor Léo Grau, professor Fábio Comparato, dentre tantos outros, né? E assim como também, professor, você acabou convertendo o seu mestrado em doutorado, então também contar um pouquinho dessa história toda. Vamos lá. Aí nós estamos ali por volta de 80... Nenhum de vocês era nascido. 1984, talvez. 84 é um bom ano. Final de 83, começo de 84, por aí. Bom, cheguei na USP, não conhecia ninguém, claro, vai frequentar as aulas. Aquilo era um mundo completamente diferente. Então, eu tive que estudar o dobro, o triplo, o quádruplo, para poder acompanhar. Porque alguns autores, que alguns colegas, pessoas que estavam sentadas do meu lado, já tinham visto na graduação, alunos dos mesmos professores da pós, eu não tinha a menor ideia. Entendeu? Quer dizer, era aquilo como se alguém dissesse, você conhece Rui Barbosa Nogueira? Bom, eu conhecia o Rui Barbosa Nogueira pelo livro, mas eu não conhecia a pessoa, tá certo? Eu não conhecia as referências que ele conhecia e que ele havia dado para outros alunos anteriormente. Então, em resumo, matérias cursadas. Claro que direito econômico, claro que direito tributário, tá certo? Claro que uma boa parte de empresa internacional, civil, tinha um curso muito interessante também. Professores marcantes, vamos lá. Na área de econômico, professor nos deu, professor Grau, professor Geraldo Vidigal. Na área de direito tributário, professor Rui Barbosa Nogueira, professor Alcide Jorge Costa, tá certo? Vou fazer um comentário que no tributário tem um destaque, que eu chego já lá. Civil, grande sujeito chamado Limonge França. Olha, você não pode estudar direito adquirido e retroatividade das leis sem ler o Limonge França. É importante, você vai fazer qualquer área. Estude tributário, estude o que for. Tem que ler o cara para tratar de retroatividade das leis e direito adquirido. É importante, ele tem um tratado sobre isso. Bom, avançando. Marcante também, professor Fábio Conder Comparato, sem dúvida nenhuma, na área de direito comercial. Posteriormente, ele migrou para a área de direitos humanos. Atendendo aqui ao Alexandre, um pouco do direito tributário. Permanece até hoje, as mesas de debate do IBDT. Fantásticas os encontros, fantásticos. Vou dar um perfil para vocês. As mesas eram dentro da faculdade, onde hoje é uma sala de aula, porque os departamentos não existia o prédio novo da faculdade, onde hoje está a pós-graduação. Todas as aulas só existia o prédio histórico. Então, os departamentos eram em algumas daquelas salas enormes que tem hoje, e tinha uma biblioteca dentro de cada departamento, e salas de aula, de pós, dentro do departamento e dentro da biblioteca. Então, você passava o dia no departamento, lendo, estudando, revirando aquelas coisas todas. E a mesa de debate do professor Rui Barbosa Nogueira era nesses encontros, nas quintas-feiras, de 8h30 às 10h. E muito interessante. Vou só dizer o seguinte. Rui Barbosa Nogueira, Henry Tilbury, talvez vocês
tenham lido algo sobre ele. O professor Alcides, tá certo? Luiz Mélega, uma montanha de gente. E tinha um rapaz jovem, claro, mais velho que eu, porém jovem, entendeu? Brilhante, brilhante, que olhava para o Henry Tilbury assim com os olhos brilhantes, porque o Henry Tilbury era um professor, acho que ele era tcheco, da Tchecoslováquia, que veio para o Brasil à época de guerra, etc., e era um sujeito que conhecia imposto de renda como ninguém. E este rapaz, este jovem, olhava para o Henry Tilbury assim com os olhos brilhando, como quem diz assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Claro que essa é a minha interpretação, por favor. Talvez vocês conheçam esse jovem, Ricardo Maris de Oliveira. Pois é. O Ricardo era o cara que ficava olhando e dizia, e já era um grande advogado, permanece grande, mas já era um grande advogado, olhando como quem diz assim, puxa, isto aí que eu quero ser. Bom, resumo, mesas interessantíssimas. E tinha um curso, e era um debate aceso, muito bom. Tinha um curso, Alexandre, que ainda tem, acho que era um curso de extensão, acho que hoje se vira como especialização, e que era dado aos sábados no Salão Nobre da faculdade. E cada vez era um professor que dava, etc. Eu me lembro, nunca esqueci da aula do Henry Tilbury. O Henry Tilbury foi falar sobre algum aspecto específico sobre o imposto de renda, mas lá pelas tantas ele deu aquela viajada que todo professor dá, né? E ele foi dizer, vocês não sabem o que é inflação. Eu vivi a inflação. Aqui vocês vivem com esse negócio de correção monetária, que aplana, acalma a inflação. Eu era adolescente entre guerras, lá na Tchecoslováquia, não sei qual era a cidade especificamente, e fui a um restaurante com os meus pais. E os preços mudaram 3 vezes durante a refeição. Quando chegou o cardápio era um preço, quando nós pedimos a sobremesa era outro preço, e quando chegou a conta era um terceiro preço. E você pagava com maços de dinheiro, maços. Entendeu? Não tinha esse negócio de cheque, cartão de crédito. Estamos falando de entre guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, palestras como essas que eu vi do Henry Tilbury, nós estamos falando de 40 anos atrás. É fantástico, fantástico. Bom, se deixar, eu vou contando história aqui, hein, Alexandre? Vou contar uma outra história. Pronto, contar uma outra história. Eu era orientado, já falei, vocês sabem, do professor Fábio nos deu Direito Econômico. Mas tinha um rapaz do Piauí, professor Antônio Moura Borges. E o Antônio Moura Borges era orientado do professor Rui Barbosa Nogueira. E o Rui Barbosa Nogueira tinha que assinar um papel, qualquer coisa dessas de pós-graduação, bolsa, o relatório, alguma coisa, para o Antônio Moura Borges. E o Antônio Moura Borges, vocês conhecem a faculdade, estava ali perto do elevador dos professores ali, esperando o Rui Barbosa. E eu disse, pô, Antônio, vamos lá, vamos comer aqui no bandejão, bora aqui. E o bandejão naquela época era onde é o 11, no fundo aquele subsolo do prédio histórico. Era ali que a gente almoçava, vamos lá. A moeda era outra, mas era o equivalente a R$1, era dinheiro contado naquela época, 1, 2, alguma coisa assim. Bom, resumo da história. Chega o Rui Barbosa Nogueira, assina os papéis para o Antônio Moura Borges e se vira, vocês têm compromisso para o almoço? O Antônio se vira, eu fiquei de almoçar aqui com o SCAF, vamos comer aqui. Não, venham comigo. No Venham Comigo, nós fomos andando para o escritório dele, que é onde é o IBDT hoje, uma quadra e pouquinho lá da faculdade. Eu não sei se vocês, talvez não tenham conhecido, todo mundo muito jovem, se conheceram o Rui Barbosa Nogueira. Era um sujeito assim, bonachão, tranquilo, bom de conversa, aberto, largo. O exemplo que eu estou dando dá ideia a vocês da dimensão do sujeito. Zero importância. Primeiro, quer dizer, zero importância no sentido de pomposidade. Zero. Primeiro titular de Direito Tributário da São Francisco. Ele foi titular de financeiro e se tornou titular de tributário.
Sujeito muito simples, entendeu? Fomos para o escritório dele, onde hoje é o IBDT, e aí pedimos alguma comida, etc, etc. Uma gentileza com 2 alunos de fora, que ele mal conhecia, fantástico. Lá ele se vira e diz assim, Fakour Iskaf, não é libanês, não. Eu disse, libanês, é isso. Puxa, você conhece o restaurante X? Não me lembro qual era o restaurante, vou chutar aqui talvez o Bambi. Conhece? Eu disse, não, professor, eu cheguei aqui há pouco. Mas você conhece o restaurante Y? Não, eu cheguei há pouco, tá? Ainda não fui a um restaurante árabe, aquele negócio, o cara contando os cobres no fundo do bolso, mas não fui ainda. Tal. Aí ele disse, olha, vá no restaurante tal. O Alfredo me disse que é ótimo. Você conhece o Alfredo, né? Me perguntou, disse, Alfredo é professor, eu não estou identificando muito bem o Alfredo. Quem é que o senhor está falando? O Buzaide. O Buzaide me disse que é ótimo. Eu digo, porra, ele está falando do ex-ministro na época da justiça, assim, com essa intimidade de é o Alfredoca, entendeu? Eu digo, meu Deus do céu. E aquela ideia do sujeito que chega e conhece o professor que escreveu o livro onde eu estudei. Então, um negócio genial, genial. Bom, aqui eu podia continuar a conversa muito mais. Não, perfeito, professor. Essa história do Rubem Barbosa Nogueira coincide com os depoimentos até que a gente teve de outros professores, né? O professor Chueri, ele conta expressamente também que desde o tempo que ele era aluno da graduação, no caso dele, uma vez ele foi falar com o Rubem Barbosa Nogueira, ele saía sempre com aqueles livretinhos, né? As separatas. É isso. Então, mostrando essa humildade. Sujeito de um coração enorme. Enorme. Professor, ainda aproveitando essa fase né, do doutorado, depois a gente vai avançar bastante ainda, mas eu queria que você falasse também como que foi o desafio da tese de doutorado, né? Que é um desafio, acabei de passar aí, não é fácil, os nossos colegas passarão ainda, e você trabalhou num tema na época que era um tema quente, né? Já que você sabe que é um negócio fantástico, fantástico, porque 500 temas, os temas estão sempre em aberto, você nunca sabe se aquilo é interessante ou não. Eu não sei como, não me lembro de verdade como é que o tema aflorou. Acho que isto aflorou num debate ou uma discussão, num bate-papo, alguma coisa, e aí veio a ideia. Responsabilidade do Estado por intervenção no domínio econômico. Negócio desafiador, porque, por um lado, pega a teoria da responsabilidade, civil, administrativo, por outro lado, pega a intervenção do Estado. E aí eu achei aquilo muito interessante, comentei com o Nusdeu, comentei com o Grau, todo mundo achou muito interessante e tal, e eu comecei a escrever. Quando lá pelas tantas, como é que funcionavam os exames de qualificação na época? Não era como é hoje, apenas em razão de um projeto. Os professores passavam, o departamento passava 10 temas, e você tinha que dissertar sobre sorteava-se um tema na hora e você tinha que dissertar sobre aquele tema. Então era mais ou menos assim. Então eu fiz o exame de qualificação do mestrado. A diferença entre a qualificação do mestrado e do doutorado era a quantidade de temas. Acho que um eram 5 temas, o outro para sortear, o outro eram 10, alguma coisa assim. Bom, eu fiz a qualificação do mestrado, avancei, já estava só para estudar em São Paulo, avancei para acabar as dissertações. Tem uma informaçãozinha aí no meio, que é quando acabou o dinheiro do primeiro ano, estava acabando o dinheiro, eu consegui uma bolsa da FAPESP, entendeu? Consegui uma bolsa da FAPESP que deu um respiro, não é nada, uma bolsa da FAPESP hoje deve estar quase R$2.000. Eu vivia com isso, dividia apartamento com colegas que faziam pós-graduação, comia no bandejão, aproveitava tudo que São Paulo pode oferecer em coisas baratas e gratuitas, o que também oferece até hoje, não tenho a menor dúvida. Frequentava muito sebo, comprava livro, tinha uma história comprida. Bom, vamos ao ponto. Apresentei ao Nusdeu o tema e já um esboço de trabalho. O Nusdeu olhou aquilo e disse, isto não é um tema de mestrado, isso é um tema de doutorado. Eu disse, professor, fico lisonjeado, muito bom, muito... ninguém escreveu sobre isso, não tem este assunto em pauta, não tem.
acho que você deve, é importante, etc, 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 avança. Você acha que deve propor para o doutorado? Ele disse, se o professor disser que sim, eu também digo que sim. E o que é que ele disse? Avance. Quando ele disse avance, eu fiz um requerimento para a comissão de pós, ele deu um longo parecer a favor, etc. Passou na comissão de pós-graduação a transformação de mestrado para doutorado direto e eu avancei. Fiz as matérias todas, fiz um novo exame de qualificação, etc, etc, e fui para a banca. A banca foi em junho, mês 6 de 88, antes da Constituição. Resumo da história, 5 pessoas na banca, fui aprovado à unanimidade, naquela época tinha nota. A fofoca era que eu tinha tido 10 com todos. Os 5 tinham me dado 10. Mas que 10 era algo que não havia na São Francisco. Tinha esse negócio. O professor Guido baixou o dele para 9,5. Então, na média final, eu fiquei com 9,8. Só tinha uma nota acima da minha, que era 9,9. Eu não me lembro mais de quem, mas até aí foi fantástico. Então, depois isso mudou. Começaram a dar 10, 10, 10 e agora é aprovado ou reprovado. Então, resumo, foi isso. E aí, depois publiquei o livro, etc. E aí, uma curiosidade para muito bem. Esta é a primeira edição, tem a segunda. Muito bom. E aí, o que acontece, Alexandre? Tem aqui uma curiosidade assíncrona. Qual é a curiosidade? Esse livro aí é publicado em 1990, talvez 91, alguma coisa assim. Você está com ele na mão? 90, professor. 90. A segunda edição é mais para frente. Qual é o ponto? Há coisa de 3 meses atrás, agora, ano de 2020, durante a Covid, um colega nosso, eminente advogado, qualificadíssimo, entendeu? Na área de tributário e correlatas, me liga e diz, Scaf, eu vi uma decisão do ministro X no Supremo Tribunal Federal que cita um livro teu da década de 90. Tu escreveste isto mesmo? Eu disse, escrevi. Dá uma lida no voto. Aí eu li o voto do ministro e disse, mas eu não disse isso. O livro é meu, mas isso aqui está mal compreendido. Ele disse, eu achei que estava. Eu achei. Você tem condição de dar um parecer sobre o assunto? Claro que eu dou um parecer, até para arrumar o que é esse negócio. Então, agora, a coisa de 3, 4 meses atrás, 20, 30 anos depois do livro, as ideias ainda circulam no Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade por danos econômicos. E dei um parecer agora, um mês atrás, exatamente nesta linha, sobre este assunto que estudei na década de 80. Repara, muito interessante as pessoas ainda estarem discutindo isso. Muito bom, muito bom. Então, é esta a história do doutorado, da ponte de lá para cá, tem uma montanha de água aí no meio, e como a coisa funcionou. E belas lembranças de lá para cá. Já que você tocou no nome do Antônio Moura Borges, a gente sabe que ele também, enfim, tem uma carreira brilhante aí dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. Queria que contasse o porquê da Procuradoria da Fazenda Nacional, enfim, algumas histórias marcantes que o senhor teve por lá, se o senhor teve como o professor Antônio Moura Borges como colega, enfim, conta alguma história bacana aí do porquê e como que era a atuação naquela época lá na Procuradoria da Fazenda. Vou contar. Como é que entra a Procuradoria da Fazenda nessa história? Eu nunca quis, eu não tive jamais aquele desejo de quero ser procurador da Fazenda Nacional. Não. Apareceu o concurso. Eu me inscrevi porque amigos se inscreveram, sabe aquele negócio? Bora, vamos fazer. E eu estava escrevendo uma tese, no meio dessa história, apareceu a história de fazer concurso, e eu fui fazer. E passei. Repara, passei na primeira fase. Surpreendentemente, eu passei na primeira fase.
Nessa história do passeio na primeira fase, agora tem que ir, porque era uma peneira enorme. Eu não vou lembrar os números, mas era um milhar de gente e na primeira fase ficaram algumas poucas centenas. Entendeu? E eu estava entre eles. Aí, bom, agora vamos adiante. E acabei passando nas outras fases. Fui aprovado, virei procurador da Fazenda Nacional. E aí, nesta época, a ideia era voltar para Belém do Pará. A minha ideia não era ficar em São Paulo. Meu pai estava lá, minha mãe, meus irmãos, aquela história, eu quero voltar para Belém. E eu coloquei como primeira opção, o concurso nacional, ir para Belém do Pará. E segunda opção, ficar em São Paulo. E o pessoal, tudo na mão, nada desse negócio de sistema de informática. O pessoal, quando leu aquilo, disse, você passou nesta classificação e quer ir para Belém? Não, ele deve ter preenchido errado. Desconsideraram e me deixaram em São Paulo. Não adiantou conversar, dizer, não, mas eu quero voltar. Não, você fica em São Paulo. Bom, resumo, a procuradoria era ali na Prestes Maia, um prédio que tem lá. Agora não tem mais. Na época, estamos falando isso pré-88, tomei posse em 88, tá certo? O que é que se discutia naquela época? A Procuradoria era somente um órgão de aconselhamento do ministro. É como se fosse só de pareceres, não tinha litigância. Os velhos procuradores, eles queriam a litigância, eles brigavam a litigância, porque tinha alguma coisa, alguma percentagem, alguma verba que passaria a ir para os procuradores e, com isto, a remuneração, que era ruim, passaria razoável. Repara, esqueçam a carreira atual em termos de remuneração. Simplesmente esqueçam. Não tem comparação. Então, a remuneração que era ruim viraria razoável. Bom, e eu olhava aquilo dos procuradores e dizia, vocês são loucos, isso aqui é tão tranquilo, é só parecer, a gente vai se meter em litigância. E dizia assim, mas como é que é? Quantos mil execuções fiscais? Tudo na mão. Esquece essa história de informática. Na mão, a gente vai ter que fazer? Vocês são loucos, bicho, para. Eu me lembro de um procurador, e lembro bem dele, Celso Pacheco Fiorilo, que é pai do Celso Fiorilo do Direito Ambiental, que foi professor da PUC de São Paulo, um sujeito ótimo. Pai dele, que era um dos velhões que eu estava dizendo, que ele se entusiasmava com a ideia de remunerar. Bom, resumo da história, Thales. Passei na Procuradoria em São Paulo, acho que 1 ano, no máximo. Depois briguei tanto que consegui ir para Belém. E fui ser procurador da Fazenda Nacional em Belém do Pará. Tá certo? E com aquela ideia, eu estava em Belém, eu morava, 5 quadras da Procuradoria, e na época os procuradores podiam advogar. Então eu tinha um escritório, tá certo? A 4 quadras, quer dizer, tudo eu fazia a pé, tranquilíssimo, tá bom? Bom, avançando um pouco, 89, mais ou menos, 1 ano depois, alguma coisa assim, concurso para a Universidade Federal do Pará, onde eu havia me formado. Prestei concurso, passei. Então, procurador da Fazenda Nacional, professor da Federal, advogado, e morava tudo ali perto. A Federal é longe, tinha que pegar carro de todo modo. Resumo da história, estava muito tranquilo, muito confortável. Em Belém, qual era o grande debate? O grande debate, não. O que é que surgiu nesta época? Anos 90, 91, aquela maluquice do governo federal, plano para trás do plano Collor, plano Bresser para trás do plano Bresser, plano cruzado com o ministro Funaro. Criaram um empréstimo compulsório sobre passagem aérea, empréstimo compulsório sobre gasolina, sobre câmbio, uma montanha de coisas. E a defesa da Fazenda Nacional, Thales, era assim, tinha um procurador-geral
chamado Cid Heráclito de Queiroz, que era procurador da Fazenda Nacional, chefe há anos, e ele mandava uma minuta de 99 páginas para nós juntarmos fisicamente em cada processo que discutisse aquela matéria. Então, o que fazia o procurador? Obrigado. Não tinha aquele negócio de eu não concordo com esta tese. Não tinha essa história. Então, chegava lá, você pegava 99 páginas, mandava tirar xerox, esquece computador, você mudava a primeira página, tá certo? Para dizer o impetrante é Alexandre Evaristo. Botava o nome do Alexandre Evaristo, o número do processo, e as razões estavam prontas, você só assinava. E fazia aquilo. E eu dava aula na Federal à noite sobre direito tributário. E aí, bom, eu assinei 500 mil daquelas ações. E à noite estou dando aula e sempre tem um estagiário. Estagiário é um bicho terrível, vocês sabem. Então, aluno estagiário na graduação que olhou e disse: professor, o senhor está falando aí de empréstimo compulsório, mas eu li uma petição longa sua hoje, onde o senhor diz tudo o contrário. Eu olhei aquilo, olhei para o estagiário, aí eu lembrei de um outro mestre, já que falávamos disso, do Eros Grau, que o Eros Grau ele sempre dizia: uma coisa é quem assina uma petição, porque quem assina como advogado uma petição assina por procuração. A outra coisa é um parecer. O parecer é a tua opinião sobre determinado assunto. Então, há uma diferença, tem que considerar. Eu lembrei daquilo e disse: eu vou explicar isto para este aluno a esta altura da noite, 9 horas da noite. E o pior é que ele tem razão. Eu estou melhor ensinando aqui do que aquela montanha de coisa que eu assinei para defender. Ali eu comecei a achar que eu estava mal parado, que não era uma boa ideia aquele negócio de procuradoria, mal remunerado. O escritório, claro que eu não podia advogar contra o poder público, mas o escritório ia bem. Tinha um salário que era equivalente ao da procuradoria, que era o de professor, para você ver como o de professor ficou lá embaixo, o de procurador sumiu. E eu olhei e disse, comecei a pensar, então, com 3 anos e meio, Thales, de procuradoria, deu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, olha, eu vou pedir uma licença sem remuneração. Foi concedida. Antes de acabar a licença, eu pedi as contas. Eu disse, não dá, eu vou meter a cabeça na docência. Já era doutor, tinha uma carreira para seguir, e vou meter a cabeça no escritório, me desincompatibilizando da procuradoria. Em Belém, eu acho que eu vou conseguir alguns clientes bastante bons. Vamos tentar. Então, em 93, eu pedi as contas, eu tinha uns 4 anos de procuradoria, coisa assim, depois de 1 ano e pouco de licença sem remuneração, e aí fui cuidar de advocacia e docência. Então, esse meu período foi muito curto, e o grande estalo da história foi aquele, eu perdi o nome do estagiário, do aluno estagiário que fez a pergunta, mas isto é verdadeiro. Professor, esse negócio, absorção temporária de poder aquisitivo, o senhor não acha isso estranho? Eu digo, tem uma nova Constituição, talvez você não tenha sido recepcionado, você tem razão. Mas era um bom estagiário, com certeza. Sumiu da memória. Então é isto. Procuradoria, Thales, é isto. Foi, e ficou. Então, só para você ter uma ideia, eu saí em 93. O atual advogado-geral da União, o José Levi, que foi procurador-geral da Fazenda Nacional, entrou em 93. Entendeu? Então, ele não perde a oportunidade de dizer que ele entrou quando eu saí e registrar. E é muito simpático, é muito bom isto, dá uma conversa longa, dá uma boa prosa. Entendeu? Mas é interessante, foi isto. Foi isto. Eu vou aproveitar essa narrativa, essa saída da Procuradoria para fazer uma pergunta sobre o escritório de advocacia em si. Vai. Como é que foi essa especialização no setor minerário? Como é que foi a construção do escritório? Vou te contar. Vamos lá. Um pouco de escritório. A coisa foi a seguinte, saí da Procuradoria,
meti no escritório. Qual era o foco central do escritório? Tributário, óbvio. Tributário estadual, federal, municipal, mas só tributário não dava. Não dava. Porque não havia aquele negócio da indústria de teses, que surgiu depois. Não tinha essa história de perde-comp, onde você coloca no perde-comp e vai faturando, também não tinha, tá certo? Então, você tinha que ter um sistema que mantivesse o escritório. Aí, perifericamente, tinham alguns sócios que cuidavam de questões cíveis, de questões menores. Nunca foi o forte do escritório, algumas questões trabalhistas. Cuidavam, mas o forte era o tributário. Mas mantinha o escritório, essas coisas. E o escritório foi crescendo, mais gente, isto, aquilo e tal. Lá pelas tantas, quando olhei para um lado, olhei para o outro, nós estávamos em Belém com uns, vamos lá, 10 advogados, talvez 12 advogados para tudo isso. Muita coisa. E aí, como o forte era tributário, olhei para os lados e qual era o movimento? Um escritório de 2 amigos, chamado Reinaldo Silveira e Jorge Alex Atias, daí vem o primeiro nome do escritório, Silveira e Atias, mais velhos, mais amigos de muitos anos. Eles faziam fortemente civil comércio. Era isto, forte. Eles tinham se juntado com outro escritório que fazia fortemente direito do trabalho, que era o escritório do Guimarães, Soriano de Mello, Guimarães, e Soriano de Mello são 2 irmãos. E aí juntaram e fizeram um grande escritório, tá certo? Depois se juntou o Pedro Betes Pinheiro, que fazia parte de direito administrativo. E faltava a eles alguém que fizesse o tributário, porque era para fechar. Sentamos para conversar, conversa para cá, conversa para lá, e aí já no finalzinho de 99, começo de 2000, nós dissemos, vamos montar todo mundo junto. Eu junto os minhas coisas para cá, isso de vocês para lá, e juntamos, fizemos esse escritório cujo nome há 20 anos é o mesmo. Silveira, Atias, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro e Scaff. Nessa trajetória, o Guimarães já faleceu. Teve um piripá que morreu, mas a gente manteve o nome. Amigo é assim mesmo, não é sócio. É mais que sócio, são amigos. É isto. E amigos de muitos anos. Bom, então, de onde vem essa história toda? Montamos um escritório grande, várias áreas, várias situações, e atendendo vários clientes fortemente nacionais, não era só mercado local, e daí vem toda a ênfase em questões minerárias, porque grandes clientes que nós tivemos era a atividade minerária na região de mineração. Vou dar um perfil para vocês se situarem. O principal estado minerador brasileiro é Minas Gerais, tá certo? Só que o que acontece com as reservas minerárias em Minas Gerais? Elas estão decaindo, porque como é um recurso natural esgotável, estão se esgotando, tá certo? E estão se esgotando e hoje as reservas, além de serem menores, elas têm menor teor de ferro, ou seja, 1 tonelada de ferro tem pouco ferro. Estou simplificando, mas é isto. Qual é o segundo estado minerador do Brasil? O estado do Pará, que as reservas ainda estão sendo exploradas e com minério de ferro muito bom, muito grande qualidade e novas jazidas sendo abertas. Então, o que acontece? Foi algo meio natural. As mineradoras e o escritório entraram juntas em uma montanha de empreendimentos. E se eu puder falar nessa história, esse que nosso encontro vai virar 4 horas fácil. Fácil. Porque tem cada história do Arco da Velha, entendeu? Vou dar um exemplo, só para dar um exemplo. Existe uma cidade chamada Canaã dos Carajás. Se vocês olharem o Google, talvez vocês encontrem. Talvez. Hoje é até uma cidade que aparece no Google. Há 20,
15 anos atrás, uma mineradora encontrou lá minério de cobre. Tinham duas ruas. O que a mineradora disse para o escritório? Eu preciso transformar essa cidade. Eu não posso, a mineradora disse, entrar com 2.000 homens para fazer uma mina, para construir uma indústria aí minero-metalúrgica, e eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que monte a cidade. Então, nós entramos, Verônica, para ajudar tudo. O que é que precisa numa cidade? Código tributário? Fizemos. O que é que precisa? Precisa licitação? Fizemos. O que precisa? Arruamento? A empresa mineradora contratou. Quem são os melhores urbanistas da cidade, do Brasil? Fulano de tal tem um projeto. O que precisa de saneamento também? Qual é a questão ambiental? Vou te contar, fizeram uma rodovia que agora chega como novidade, com espaço para os animais passarem embaixo da rodovia. Sabe aquele negócio? A rodovia de tanto em tanto tem um túnel, um duto, onde os animais podem passar de um lado para eles não passarem por cima e serem atropelados. Os caras pensaram, eles contrataram as melhores cabeças. Quem foi que estava à frente do jurídico disso tudo? O escritório. Teve uma época que o escritório tinha quase 50 pessoas em Canaã dos Carajás. Gente morando tipo peão, porque não tinha hotel. Não tinha. Então eu fui lá uma vez negociar com o prefeito, que o prefeito queria ensinar para a gente como é que aplicava o Código Tributário que a gente tinha escrito para ele. Para ele não, para a Câmara dos Vereadores, fazer o projeto e tal. Eu disse, não, prefeito, eu acho que não é bem assim, o senhor não pode cobrar isso antecipado. Escácio, eu estou sem receitas. Eu digo, eu sei, prefeito, eu sei, peço empréstimo, mas não faça isso. Então, as coisas desse tipo são fantásticas. Posso contar várias outras aí. Então, a mineração entrou nesse negócio, tá certo? Tem uma outra cidadezinha perdida no meio da Amazônia, chamada Juruti. Descobriram bauxita em Juruti. Bauxita é um minério que parece argila, mas é um minério básico que faz alumínio. Não tem alumínio sem este minério, ok? Resumindo da história, descobriram o minério e tinha que ir lá. E por acaso eu estava por perto, não tinha nada a ver comigo, eram audiências ambientais. O que acontece? Foi tudo feito na última hora e eu estava por perto, então voei com diretores, presidente, entendeu? Foi uma experiência muito interessante. Só para você ter uma ideia, era uma comunidade perdida, o presidente da multinacional veio de Nova York para São Paulo, de São Paulo para Belém, de Belém para Santarém, de Santarém para Juruti, tudo isso, uma parte de avião de carreira, outro fretado. Quando chegou em Juruti, pegou um barco para chegar na comunidade. Quando chegou na comunidade, ele chegou meia hora atrasado. O que é que foi feito pelas autoridades locais junto com o Ministério Público? O senhor chegou atrasado. Não vamos lhe receber, está desfeita a reunião. Ah, bicho, tem história que não acaba mais. História que não acaba mais. Então, esse mundo de mineração entrou por causa disso. Tá certo? E entrou, e a coisa vai rolando, ainda temos uma montanha de clientes em mineração. Na área específica de direito minerário, na área de tributação e mineração, na área de meio ambiente e mineração, uma montanha de coisas. Então, vem disso. E é nesse contexto que surge, Alexandre sabe bem, a livre docência aqui em São Paulo, que é aquele livro do royalty da mineração, petróleo, etc. Isso ali tem uma montanha de experiência concreta, não é só teórica, não é? Vem daí. Então é isto, Verônica, surge a mineração no meio dessa história toda. Sensacional. Professor, vou aproveitar que o senhor falou da livre docência e trazer a conversa também para a área das aulas. As aulas, até pela narrativa do senhor, sempre estiveram presentes na sua carreira. Eu sei que o senhor, desde que saiu da USP até retornar como professor,
teve uma carreira muito interessante, muito viva, foi professor, inclusive, na pós-graduação em Estrito Senso da Federal de Pernambuco, professor da Universidade da Amazônia, também a própria titularidade da Universidade Federal do Pará, sendo um daqueles poucos que conseguiram se notabilizar como titulares de mais de uma grande universidade, uma universidade respeitada. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse percurso como professor e como foi o retorno à USP como professor. E quais foram os bastidores do concurso para ingressar como professor da Universidade de São Paulo? Vamos lá, vou passar o perfil rápido. Questão de Universidade Federal do Pará, disse que já tinha entrado lá e dei aulas regulares lá durante muito tempo, normais. Ensinava direito financeiro e direito tributário, tá certo? Porque, como em várias federais, você dá um semestre de financeiro e um semestre de tributário. Então, era assim que funcionava e muitas federais até hoje funcionam deste jeito. Ministrar aula de econômico, Alexandre, não. Acho que eu dei um semestre apenas. Fui para o financeiro e tributário direto. E aí fui coordenador da pós-graduação na Universidade Federal do Pará, etc. E aí vou rapidamente mencionar duas experiências importantes. A partir da coordenação do mestrado em Direito da Federal do Pará, eu me tornei, em primeiro lugar, hoje tem um outro nome, mas era o vice-coordenador da área de Direito na CAPES. Ou seja, todo o sistema da pós-graduação estava sendo coordenado em Brasília. E, na época, quem era coordenador era um professor que talvez vocês conheçam, da Universidade Federal do Paraná, tá certo? Um professor de Direito Civil, talvez vocês conheçam, Edson Fachin. E eu era o vice do Edson Fachin, tá certo? Naquela época, como presidente-geral da CAPES, a gente cuidava de toda a pós-graduação. E observa, eu fui eleito, porque isso é uma questão de eleição, a partir da Federal do Pará. O cara chegar lá e dizer, eu sou da USP, é outra coisa. Quando o cara diz, eu sou da Federal do Pará, o cara te olha de onde? Em Paraná? Incontáveis vezes, Pará e Paraná foram trocados nessas apresentações de pós-graduação. Eu e o Fachin já ríamos da história. Não, tá tudo bem, passa aí, não tem dúvida. Segue. E depois eu virei coordenador geral da pós-graduação, entendeu? Hoje se chama presidente de área. E o atual presidente é um colega nosso da USP, que é o professor Otávio Rodrigues, de Direito Civil. Ele é o atual presidente nacional da CAPES, da área de Direito na CAPES, coordenador geral. Bom, então esse é um negócio para registrar. Outra coisa importante é um outro sujeito que talvez vocês conheçam, chamado João Maurício Adeodato, professor da Federal de Pernambuco, da área de filosofia. Naquela época, e aqui nós estamos no meados dos anos 90, antes de eu ir para a CAPES, inclusive, não tinha nenhum doutorado acima de Minas Gerais. Não tinha. Então, quando você olhava nacionalmente, doutorado era de Minas para baixo, e tinha uns 5 ou 6 só. O que é que o João Maurício, que tinha feito doutorado aqui em São Paulo com o Miguel Reale, pai, o que é que ele fez? Ele disse, olha, vamos montar um doutorado na Federal de Pernambuco. Só tem mestrado, vamos montar um doutorado. Como, bicho? Tu não tem doutor para fazer doutorado? Ele disse, não tem problema, eu arranjo. E capacitadíssimo, inteligente como é, o que é que ele fez? Pegou uns 3 ou 4 doutores da Federal de Pernambuco, pegou 2 doutores da Federal de Alagoas, pegou a base da conversa, tipo, vamos lá, vamos montar junto, bora montar, entendeu? Aquele jeito bem próprio dele. Pegou um doutor de Pernambuco, um doutor da Paraíba, pegou um doutor do Rio Grande do Norte e convidou a mim e ao Ari Brandão, também já falecido, para fazermos parte desse negócio. Então, eu ia para Pernambuco, passava, digamos, 15 dias no primeiro semestre, 15 dias no segundo semestre em Recife, dando aula
Dava aula de manhã e de tarde e noite, aproveitava o resto, mas passava lá dando aula, tá certo? Então fiz isso durante uns 4 anos e me orgulho muito, porque fui um dos fundadores do doutorado em Direito da Federal de Pernambuco, sem nunca ter sido professor da Federal de Pernambuco. Eu era um convidado, mas está lá. Quem for olhar os registros CAPES vai ver que eu estava lá. Eu, uma montanha de gente mais. E foi muito bom, foi excelente. Com isto, convivi com professores magníficos e alunos ótimos. Alunos ótimos, tá certo? Quer dizer, o Sotomayor Borges dava aula do lado. Do Sotomayor Borges virou diretor da faculdade quando ministrava aulas na pós. Quer dizer, nós estamos falando de uma turma de primeiríssima qualidade que eu, a partir daí, convivi com vários. Entendeu? E conheci uma montanha de gente e foi um prazer enorme. Então, Leonardo, a ideia da trajetória é esta. Como é que São Paulo entra de volta? Vamos lá, vou explicar. No meio dessa trajetória toda, o que acontece familiarmente? A minha esposa vai fazer doutorado. É aquela história, ela era professora da Federal do Pará e disse que tinha que fazer o doutorado na área de psicologia. E veio para São Paulo. E a gente fez combinadamente, tipo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu combino com o escritório, a gente abre uma filial do escritório de São Paulo. E vamos ver se dá certo. Nós já tínhamos nesse caminho, o escritório era em Belém, filial em São Luís, filial em Brasília, filial em Manaus, tá certo? Algumas filiais para dentro do estado do Pará, em alguns lugares tipicamente de mineração. Acho que vocês nunca ouviram falar em Parauapebas, entendeu? O que é que tem em Parauapebas? Vale do Rio Doce, e uma montanha de minério de ferro. Marabá, o que é que tem lá? Montanha de minério de ferro. E a gente tem escritório nesses lugares. Brasília, a gente tinha no Rio na época. Vamos tentar São Paulo, eu vou para São Paulo. E eu vim para São Paulo. Então, a Denise começou a fazer o doutorado, tá certo, em psicologia, na PUC. E eu fui, montei um escritóriozinho ali na Angélica, uma sala, 50 metros, entendeu? Uma secretária, um assistente, foi o que andou. A coisa foi andando. De 50 metros virou 100 metros, de 100 metros compramos uma casa aqui no Higienópolis, entendeu? O escritório fica do lado do escritório do professor nos deu. Hoje eu tenho um grande prazer. O professor nos deu estar na Armando Penteado, sei lá, número X, por uma casa é a nossa, 352. Nossa escritório, quer dizer, né? Eu moro em apartamento também aqui em Higienópolis. Mas está lá o escritório, sei lá quantos metros quadrados tem, estacionamento, uma montanha de coisa. Então o escritório está lá. É o mesmo escritório no Brasil inteiro. Tá certo? Continuamos com clientes, com isso, com tudo. Pré-Covid, eu ia todo mês passar alguns 3 dias, pelo menos 4 dias em Belém, atendendo clientes, conversando, resolvendo coisas, etc. E também, tá certo? Ministrando aulas online, aulas presenciais. Esse sistema aqui, eu já funcionava com alunos de graduação e de pós lá na Federal do Pará. Então, resumo da brincadeira, foi assim que se deu. Como apareceu o concurso? O concurso apareceu com o edital. E aí no edital, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Puxa, eu ensino direito financeiro há 25 anos. Um semestre de financeiro, um semestre de tributário. Um semestre de financeiro, um semestre de tributário há 20 e tantos anos. Acho que desde 89 ou 90. Entendeu? Então, em 2009, apareceu o concurso. E aí, claro, o que é que você faz? Conversa com as pessoas, digo, olha, eu quero saber se tem dono a cadeira, me conta aí. Não, faz o concurso, fiz. E tinham 2 outros candidatos, qualificados, entendeu? E eu passei. Estava na banca o Regis Fernandes de Oliveira, o professor José Maurício Conte, o Ricardo Lobo Torres, estava o professor Adilson de Abreu Dalari e o professor
de Direito, de Filosofia do Direito da USP. Agora me falta o nome dele, já eu lembro. Já eu lembro. Que coisa. Mascaro. Lembro já o primeiro nome, não é Gabriel Mascaro. Alisson Mascaro. Bom, foi 3-2, quer dizer, 3-1. O Alisson votou num, o Ricardo Lobo Torres votou no outro, e os outros 3 votaram em mim. Então, foi assim que entrei. Assim começou a coisa. Interessante. Professor, eu queria falar ainda da atividade docente, desculpa, mas da fase subsequente. O senhor teve um projeto bastante interessante, que foi a questão da implantação da Universidade Federal de São Paulo do Direito, ainda que não tenha... não decolou, né? Mas até tem um texto bastante interessante que você fala da Faculdade de Direito do Largo do Paissandu, né? Que infelizmente foi aquele prédio que caiu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase e também, né? Aí falar um pouquinho, você já antecipou um pouco da livre docência, mas como que foi o desafio? Você, na verdade, você já começou a se antecipar, a verificar que o professor Regis ia se aposentar, então, como que foi esse planejamento? Não, conta, é mais simples até. E, por fim, a questão da titularidade também. Quais foram os desafios? Também foi um concurso apertado ali, no qual o senhor tratou do orçamento republicano. Então, falar um pouquinho dessa fase. Sem problema nenhum. Vamos lá. Primeiro, a Federal de São Paulo. Para quem não sabe, a Universidade Federal de São Paulo é a Universidade Paulista. Era Paulista de Medicina. Em um dado momento, só era conhecida como a Paulista de Medicina. E num projeto muito arrojado, eles, Paulista de Medicina, foram criando outras faculdades e se transformaram daquilo que era uma faculdade de medicina isolada numa universidade. Porque São Paulo não tinha uma universidade federal. Então, eles transformaram o que era a Unidade Paulista, a Faculdade Paulista de Medicina, entendeu? Conhecida neste sentido, como uma universidade federal. Bom, já era uma universidade e um dos vice-reitores ou pró-reitores, não sei exatamente o cargo, o professor Nildo Batista, de Medicina, ele disse, falta uma faculdade para nós. Nós temos faculdade disso, daquilo, mas uma faculdade, para ser uma faculdade, tem que ter uma faculdade de Direito. E eu conheci o Nildo de muitos carnavais. E ele disse, Scatti, podes me ajudar aqui a montar uma faculdade? Eu disse, claro, eu tenho alguma experiência nisso, experiência em pós-graduação, ensino, aquela coisa toda, vamos trocar, até porque eu já tinha tido passagens em avaliação de pós, avaliação de graduação, tem uma história ficou pelo meio. Bom, o que aconteceu? A ideia não foi minha. Eles puxaram uma ideia que hoje é muito presente nas faculdades de medicina, que é um sistema chamado PBL, que quer dizer Problem Listen Learning, alguma coisa tipo aprendizado por problemas. E o Nildo foi mostrar como funcionava a medicina e como aquilo seria ideal para nós do direito. E eu me convenci, eu digo, isso aqui é fantástico. Porque medicina você não tem mais, como padrão, tá? Ainda tem exceções, uma disciplina chamada ortopedia, uma disciplina chamada cardiologia. Eles ensinam ortopedia, cardiologia e outras dentro de um sistema de problemas. Então, é como se você colocasse um problema e as pessoas tivessem que, os alunos, estudar aquele problema sobre vários ângulos. Repara como funcionaria bem isso para direito. Então, em vez de você ter uma aula de direito tributário toda fechadinha, toda bonitinha, regra matriz de incidência, isto, aquilo, você daria um problema qualquer e diria, como é que se resolve isto? Vamos botar um caso qualquer? Orçamento de guerra, tá certo? Ou reforma tributária. Se você aumenta a arrecadação, você tem mais dinheiro no cofre público, as empresas vão à falência. Onde é que você mexe? Você mexe em propriedade, tributação da propriedade, tributação da renda, tributação
do patrimônio, tributação do consumo, onde é que você mexe? Entendeu? Quais são os impactos, as necessidades? Então, era uma ideia de fazer uma faculdade de Direito deste jeito. Bom, quem é que eu chamei para ajudar no projeto pela área do direito? Eu chamei 2 pessoas. Chamei o professor Heleno Torres, que também tem vasta experiência nisso, foi professor da PUC, professor da USP, etc. E chamei o professor Luiz Alberto Davi Araújo, que é titular de Constitucional da PUC, também com vasta experiência. E tinha médicos, tinha uma montanha de gente. E saiu um projeto muito interessante. Cerca de 80% do projeto estava pronto. Reparem, nós tínhamos o prédio que tinha sido requisitado pela Universidade Federal de São Paulo ao antigo Polícia Federal, que era no Largo do Paissandu, quer dizer, um prédio icônico, não só enquanto arquitetura, mas na época da repressão era a Polícia Federal, bicho. O cara entrava, passava na porta com respeito ali. Então, aquele negócio, deixa eu passar rápido. Então, o que acontecia? A gente ia montar uma faculdade de Direito lá. O prédio inteiro seria uma faculdade. Era um prédio, eu não sou capaz de lembrar, mas uns 20 e tantos andares. Andares pequenos, mas tudo para uma faculdade de Direito. E nós bolamos uma faculdade desse tipo, onde você teria 100 alunos só por vestibular, 120, turmas pequenas e método PBL. Por casos, nós montamos 80%. Então, a gente tinha um prédio, tinha verba, tinha concurso para professor na rua, edital na rua. Tá certo? Por que não montamos 100%? Porque a gente tem que acabar o programa com os professores que vão entrar. Óbvio. Eu não vou impor um programa a quem está entrando. Os professores que vão ficar, eu não era professor e não ia ser professor e não ia fazer concurso. Eu estava para montar um projeto. Então, com este projeto, os que entrassem, ia acabar o projeto e ia tocar a vida. Bom, resumo da história. O reitor perdeu as eleições. Quer dizer, o grupo do reitor perdeu as eleições, entrou a oposição, e a oposição disse, esta faculdade, não, isso é elitista. Vamos montar tudo isso para 120 alunos? Está doido. Bom, resumo da história. A faculdade foi montada em Osasco, no campus que já existia, acho que lá tem contabilidade, economia, montaram direito para Osasco, uma faculdade tradicional, padrão, comum, como tantas outras que existem no Brasil, tantas outras, São Paulo é mais uma faculdade, tanto. Não sei se vocês já tinham ouvido falar da Federal, curso de Direito, da Faculdade de Curso de Direito da Universidade Federal de São Paulo. Acho que ninguém ouviu falar, não sei, talvez, não sei, algum concurso, não sei. O fato é que até aqui não teve o destaque que deve ter, deverá ter. Osasco, em vez do centro de São Paulo. O prédio acabou caindo, aquele prédio que anos depois foi abandonado e caiu no Largo do Paissandu. E o projeto em si engavetado, fizeram uma faculdade comum, sei lá quantos vestibulares. Então, a ideia é muito boa, não decolou, uma pena. Livre docência, o que aconteceu? Estou dentro da faculdade, sou professor doutor, tá certo? E nós estamos em 2009, 2010, mais ou menos. O Regis de Oliveira se vira e diz que tem que fazer livre docência. Mas por quê, velho? Porque eu acho que é importante. Importante ser professor, tal, ter uma trajetória, isso aqui, você só tem doutorado, bicho. Digo, porra, nas federais, o cara que tem um doutorado já está muito bem, não existe carreira docente. Tá entendendo? Não existe essa história de a carreira se dá de outra maneira, é por tempo de serviço. Então, eu já era professor adjunto 4 e não havia concurso para titular na Federal do Pará. Então, não tinha feito. Ele disse, não, tem que fazer, é importante. Tal. Aí saiu aquele livro. Como vocês sabem, a livre docência não tem disputa. Você disputa contra você mesmo. Tá certo? E é um concurso duríssimo, duríssimo. Entendeu? Prova escrita, arguição de memorial, livro, é uma prova dura. Bom, fui aprovado. Tá certo? Estava na banca o Roque Carrasa, estava na banca o próprio Regis,
estava na banca, o João Maurício Deodato estava na banca, mais uma... Quem mais estava? Eu preciso puxar pela memória. Bom, estava o Bercovitch estava na banca, e tinha mais uma, eram 5. Bom, resumo, foi aprovado, etc. Então, o que é que acontece? Com a livre docência, você é candidato a titular. E aqui eu quero contestar o Evaristo. Não é esse negócio de sujeito é professor, está sempre pensando num concurso. Não estava. E não estava no meu horizonte e não era o meu interesse fazer titularidade para nada. Volto. O só fato de já ser professor da USP, eu estava muito contente, feliz, alegre. Eu não ia me meter em livre docência se não fosse o Regis. Porque para mim estava bom, tá bom. Professor, doutor, está ótimo, não quero mais nada. O que aconteceu no passo seguinte? Livre docência. E no passo seguinte? No passo seguinte, o professor Regis marca um almoço no Itamaraty, aquele restaurante de frente da faculdade, solenemente, e diz para estarem presentes eu, o professor José Maurício Conte e o professor Estevão Horvath, que também é professor de Direito Financeiro e de, claro, tirando o Regis, o professor mais antigo. Quer dizer, mais antigo é o Estevão, depois o Conte, depois eu. Marcou um solene almoço. Bom, vamos lá, depois da aula, alguma aula, fomos lá, conversou. E o Regis, que está aí, todos estão aí vivos, podem contar, o Regis está aí, falei com ele ontem. Ele disse, preparem vocês 3 teses de titularidade para competir entre vocês. Eu vou me aposentar daqui a 1 ano, 1 ano e meio, alguma coisa assim. Eu estou me aposentando porque eu vou sair pela expulsória, tá certo? Pela compulsória, que era aos 70 anos. Então, preparem os trabalhos de vocês. Não deixem pessoas de fora virem disputar, ou até se elas vierem disputar, disputem com vocês. Não deixem isso ficar fora. Eu olhei para o resto e disse, é sério? É para a gente fazer? E disputem com fraternidade. Entendeu? Vocês, um de vocês vai ir a titular, fica todo mundo amigo, não vão brigar entre vocês e fica tudo muito bom. É esta a ideia. Então, eu estou chamando aqui, porque eu vou sair, já tem data, já tem prazo, vocês não fiquem, não sejam pegos de calça curta, tipo assim, de uma hora para outra, então, com 1 ano e pouco, tá todo mundo, comece o trabalho de vocês. Ah, tá bom, é para disputar? Então, eu levei a sério. Essa é a questão. Eu levei a sério. Então, daquele 1 ano antes da aposentadoria do Regis, eu comecei a escrever. E essas coisas, ninguém escreve 800 páginas de um assunto transversal da noite para o dia, só enchendo linguiça. Se não for enchendo linguiça, não faz. E como é que eu cheguei no tema? Era um tema que me instigava há muito tempo, que eu acho que nós usamos mal o dinheiro no Brasil, de maneira pouco republicana. Seja na arrecadação, seja no gasto, seja na dívida. Ou seja, tudo que diz respeito ao direito financeiro, nós não somos republicanos. Mas para eu chegar aí, eu tenho que dizer o que é republicano. E uma tese de titularidade não é uma tese de doutorado. Porque uma tese de doutorado, você está obrigado a discutir algo inédito, etc. Para uma tese de titularidade na São Francisco, é preciso além. E isso não sou eu que estou inventando. Isso está lá no regimento, no regulamento, está lá nas regras internas. Porque você tem que fazer um exame, que você vai ser examinado por exame de erudição. Erudição. Claro que se a gente perguntar o que é uma erudição, muita gente vai dizer, eu sei lá o que é erudição, cada qual vai ter uma interpretação. Mas dentro da São Francisco, o conceito que eu fui perguntar, diz aí o que é uma erudição. É você navegar não só nos conhecimentos próprios da tua área. Então, você é um sujeito de direito financeiro, você tem que conhecer os autores de direito financeiro, senão você é um imbecil. Pô, você quer ser titular de financeiro, você conhecer financeiro. Então, mas você tem que ir além. Para você mostrar erudição, você tem que conhecer clássicos de outras áreas, tem que conhecer
clássicos, autores clássicos e temas clássicos de referência. Daí surge, Alexandre, a ideia de uma trajetória que começa por república, o que é república, passa pelo que é orçamento, passa pelo que seria um orçamento republicano e acaba no controle de todo o Estado. Por isso, 800 páginas. Então, eu gastei um fôlego para escrever isso que vocês não têm ideia. Eu gastei muito tempo, entendeu? E aí o Régis aposentou, abriu o concurso formalmente, eu estava com o meu trabalho pronto, fui me inscrever. E no que fui me inscrever, aí deu um problema, porque o professor Conte achou que ele iria concorrer sozinho. E aí começou uma briga que não teve mais fim, porque ele achou que iria concorrer sozinho e, neste sentido, começou um tiroteio para dizer que o mundo o estava perseguindo. Bom, resumo da ópera, ocorreu o concurso, foi realizado incontáveis recursos da parte do professor Conte, tudo documentado, porque isso foi para a congregação. E a congregação ouviu, debateu, contraditório, ampla defesa, discussões, etc. E isso aconteceu, tá certo? Todos os recursos dele administrativos foram extintos por julgamento, até o conselho universitário, onde os recursos dele chegaram, ele perdeu por 64, 63-0. O cara levou um voto. Bom, em resumo, aí ele entrou com ação judiciais, etc., todas extintas ou quase por extinguir. E aí criou uma inimizade, um negócio desagradável, mas espero sinceramente que isto seja ultrapassado em algum momento. Espero que seja ultrapassado porque não há razão de ser. Mas a origem das questões está que ele achava que tinha direito adquirido ao lugar e que eu não deveria ter disputado. Se ele tivesse naquele jantar que eu falei dito, olha, eu acho que não deve ter disputa, tá bom, você acha que diria, vai, segue, bicho, eu não estou preocupado com isso, vai, segue. Mas deu esse problema. Resumo, me tornei titular da USP. Estou relatando como é que a coisa acabou. Agora eu vou acabar o final, porque tem um outro pedaço que vocês perguntaram. E a Federal do Pará? Bom, a Federal do Pará ainda era professor, dando aula, professor 20 horas, aquele horário mínimo, aula de pós, aula de graduação, e mais uma verdade aqui, eu entreguei o cargo na Federal do Pará incontáveis vezes. Incontáveis. O que é que disseram os professores lá? Não! Fica! Vem aqui, dá uma aula concentrada como você deu em Recife, dá aula de remota, etc. Por quê? Grupo, pessoas, etc. Então, ministrei aula. Só que quando contou o tempo, me virei e disse, pessoal, vamos encerrar, aposento, e foi o que aconteceu. Só que um pouco antes de aposentar, lá, como nas federais como um todo, não é disputa para professor titular, é quase que uma progressão funcional, fiz requerimento, teve banca, para olhar toda a produção ao longo de tantos anos. E me tornei professor titular na forma do regulamento daquela universidade. Então, professor titular aposentado da Federal do Pará, professor titular da USP. Se você quiser saber, continuo dando aula na Federal do Pará, mesmo aposentado. Já tenho disciplinas marcadas para janeiro, durante as férias, para ministrar a parte de direito minerário online, porque não é uma matéria que seja tão comum a todos. Claro, tributário tem muita gente boa, como vocês, para dar aula. Financeiro tem muita gente boa para dar aula, mas minerário tem menos gente. Então, a turma pede para eu ministrar aulas de minerário e eu farei online, mesmo sem remuneração, sem problema. Continuo lá, é muito bom dar aula de graduação, de pós, etc, etc. E vamos levando.
cumpre um pouco de função social da docência, é isto. Então, Alexandre, Leonardo, Thales, Verônica, não sei se isto esgota a trajetória do que vocês perguntaram, mas essa é a história ao longo do tempo. Professor, vamos só para encerrar, então. Vai. Só para encerrar, para também não tomar muito tempo de todo mundo, né? Enfim, a gente eu particularmente venho lendo seus textos e o senhor vem trazendo um contexto bem interessante relacionado a direito financeiro nesse contexto de pandemia. Eu acho que desde lá de trás, em relação à emenda constitucional 95, né, teto de gasto, mas eu acho que agora, mas ainda em relação à pandemia, pós-pandemia, reforma administrativa agora e essa discussão ampla de reforma tributária. Dentro desse contexto todo que a gente vem vivendo e vem passando, quais são os maiores desafios do direito financeiro aplicáveis, obviamente, a essas discussões e esse cenário atual que a gente vem vivendo? Eu vou refrasear. Os maiores desafios do Brasil que passam pelo direito financeiro. Aqui é o ponto. Porque o financeiro, e vou dar uma simplificada aqui, o direito financeiro é aquele ramo do direito que estuda como o Estado arrecada, gasta, se endivida, como tudo isso é repartido, federalismo fiscal, e como isto é organizado, orçamento, e como isso é controlado. Então, nós estamos numa hora, Thales, onde o direito financeiro está no meio disso tudo. Porque como o Estado arrecada, é direito tributário. Olha as reformas tributárias em curso. Como o Estado gasta, são todas essas PECs, que chamam de PEC administrativa. Como tudo isto é organizado, são as PECs do orçamento que estão sendo debatidas. Então, neste contexto e neste conjunto, o direito financeiro é central para todas essas questões. Qual é o grande desafio? Maneira muito simples para poder arrematar. O desafio é o desafio do Brasil. Como é que se coloca este país em condições de sustentabilidade financeira, onde a sustentabilidade não seja para pagamento dos juros da dívida, que é o foco do que a turma que está aí. A sustentabilidade seja uma sustentabilidade intergeracional, mas não para pagar juros apenas. Tem que pagar, claro, não estou defendendo o calote, mas para fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, para fazer com que as pessoas tenham saúde pública, SUS, para fazer com que as pessoas tenham educação pública de qualidade, para fazer com que na USP nós tenhamos melhores projetos de desenvolvimento, que inclui o direito também, ok? Além de respiradores, além de uma montanha de coisas que a universidade faz, além da faculdade de Direito. Então, o grande desafio é dar sustentabilidade e humanismo a estas questões de direito financeiro. Ou seja, não é apenas estudar a gramatriz de incidência. Ela é importante, mas não se pode parar estudando apenas isso. Isso é direito positivo e é teoria da norma, que, repito, é importante. Mas tem muito mais que isso. O direito é mais rico que isso. Se a gente não pensar no direito mais rico que isso, a gente vai ficar trocando bola e vai ficar dizendo uma montanha de coisas. É claro que a instrução normativa X da Receita Federal é importante, todas as normas COSIT são importantes, eu conheço isso também, menos que vocês, claro, mas eu também conheço. Mas se você ficar só nisso e achar que isto resolve, não resolve. Não resolve. Tem mais que isso. Tem gente por detrás do direito. Se a gente não se der conta disso, é inócuo, frio. É isso. Professor, eu me identifiquei muito com essa sua fala agora, sabe? Que eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu queria mudar o mundo. Eu quero estudar direito para mudar o mundo, influenciar na sociedade. Então, me identifiquei super, assim, muito. Verônica. E aí... Hã? Não, fala. Não, pode continuar, porque o que eu vou falar não tem ligação com isso. A gente vai falar de indicação de livros e tal. Não, vou só contar. Durante muitos anos eu fiz palestra de abertura.
Você sabe o que é palestra de boas-vindas, aquela que a gente dá para o primeiro-anista, para dizer, oh, sejam bem-vindos. Eu fiz este ano. Uhum. Este ano eu fiz no dia 17 de fevereiro, um mês antes da pandemia. Eu fiz a palestra de abertura, aula magna de abertura da São Francisco aqui. Foi muito bom, muito bom. Um texto que saiu no Conjur também. Tá lá, que é Por que estudar direito nos dias de hoje? E acho que esse é um negócio interessante. Mas, só para te dizer, eu costumava dizer aos alunos que eles tinham, no primeiro ano, isso que você acabou de falar, uma certa ira santa. Porque o sujeito quer mudar o mundo. É isso que você falou. O cara quer mudar o mundo, quer revolucionar, quer fazer isto. E as faculdades de direito eram alguma espécie de salsicharia. Porque eles pegavam o sujeito que tinha uma ira santa no primeiro ano para colocar no 10º semestre, 9º semestre, um sujeito que queria fugir da faculdade, ele quer acabar, ele quer sumir, ele quer explodir a faculdade e os professores juntos. Não é? Entendeu? Quer dizer, o que acontece nas faculdades de Direito? Repara que isso é uma coisa importante para a docência. O que acontece na faculdade de Direito, numa trajetória destas, onde o sujeito começa com uma ira santa para mudar o mundo e sai dizendo eu quero explodir esta porcaria. Então, algo está errado nas faculdades de Direito. Algo. Entendeu? E com tantos anos de docência, eu acho até que descobri, não consegui mudar, mas descobri, acho que nós temos muito que trabalhar nesse sentido. Então, é isto. Essa tua fala me lembrou a história da ira santa dos peronistas. Gostei desse termo, vou copiar. Ira santa, tem, é isto. Fica à vontade. E aí agora a gente tem pedido para todos os entrevistados alguma dica de livro, não necessariamente de direito, mas um livro que você acha que seja interessante para as pessoas, para a vida, pode ser até mais que um, e no final a gente deixa na entrevista também essas dicas. Puxa vida, tem tantos. Eu vou dizer algumas coisas meio óbvias. Se fosse falar de livros jurídicos, alguns importantes, alguns sobre hermenêutica, por exemplo. Eu gosto muito do velhíssimo Carlos Maximiliano, mas é velhíssimo, de hermenêutica, tá certo? Vale a pena olhar. De direito tributário, eu gosto muito do velho Aliomar, entendeu? O que acontece com o velho Aliomar Balieiro? Ele mexia direito financeiro, tributário, algo que se perdeu pelo meio do caminho. Algo que se perdeu, quer dizer, as pessoas agora só olham para um lado, que advocaticiamente até é muito interessante. É mais interessante você olhar a relação contribuinte-Estado do que olhar macro. Mas uma coisa é advocacia, a outra coisa é estudar e ensinar direito, são coisas diferentes. Então, o Aliomar tinha essa lógica mais holística de entender o fenômeno como um todo. Então, acho que esses são livros importantes. E fora do direito? Fora do direito tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Eu vou te dizer o que é que eu tenho lido agora. Agora, ainda não acabei. Mas é um livro apaixonante, que é para os tempos que estamos vivendo. É bom registrar, nós estamos em setembro de 2020, tá certo? Brasil, meio da Covid, internacionalmente, esta confusão que todos conhecem. Então, eu tenho lido, são 3 volumes, sobre a ascensão e queda do Terceiro Reich. Como é que os nazistas chegaram ao poder? Primeiro volume. Segundo volume, como é que eles se mantiveram no poder num país como a Alemanha, em 1930, pré-guerra. Entendeu? Como é que um lugar que tinha a Constituição de Weimar, que até hoje todo mundo idolatra, jogou a Constituição de Weimar no lixo, deixou ascender o nazismo, deixou o nazismo se implantar e entrou na guerra. Então, é um livro de um sujeito chamado Richard Evans, em 3 volumes. Eu estou no final do segundo, que é como é que eles se mantiveram no poder.
E isto, em setembro de 2020, é um tema fantástico. É um tema da hora. Como é que você vê a ascensão de nazistas, fascistas, como eles se mantêm no poder e qual a consequência do que aconteceu na década de 20 e 30 na Alemanha, o que, aliás, foi precedida pelos fascistas, outro livro muito interessante, que é M, o Filho do Século, que é sobre a ascensão dos fascistas na Alemanha, na Itália, o que precedeu o Hitler na Alemanha. Quer dizer, é um pedaço interessante. Como isto ocorreu há 100 anos atrás. Então, é um debate interessante. Maravilha, obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei que não acaba mais, vocês também. Eu pedi para vocês não me deixarem ficar falando, vocês não atendem meus pedidos, a coisa foi longe, porque você vai falando, e se deixar, fala mais, mas já foi demais. Eu só tenho a agradecer a vocês 4, ao projeto, a oportunidade e, quando isso estiver online, me avisem, porque aí a gente até diz para o pessoal, olha lá as bobagens que eu falei, é sempre muito interessante isso. Professor, obrigado em nome de todos pela presença do senhor, pelo seu tempo. É um prazer enorme ouvir o senhor. O senhor é uma pessoa, além de muito inteligente, muito admirada por todos aqui, alguém que é muito boa praça. Então, daqui a uns anos, se forem perguntar para a gente sobre como era o professor Scarpa, a gente vai falar. Era um sujeito fantástico de conversar. Então, muito obrigado. Interlocução. As ordens, fiquem à vontade. Se perguntarem como era, diz que era um contador de história. Pronto. Muito bom. Tá bom? Muitíssimo Pessoal, obrigado, professor, valeu. pelo tempo aí. E vamos nos falando. Até mais. Obrigado pela paciência. Tchau, obrigada. Obrigado, professor. Obrigadão Tchau. aí. Até mais. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.